É isso aí, meus alunos. Voltamos aqui com a nossa revisão. Confesso para vocês que os australopitecos eles são cativantes, né, pessoal? Se você olhar do ponto de vista com mais apego, com mais carinho, digamos assim, né, com mais sensibilidade, eles acabaram não, né? Eles foram os seres que, por causa deles, nós estamos aqui. Por mais que eles não sejam homo alguma coisa, mas foram os seres que foram se adaptando, foram mostrando para o ambiente características que os permitiam viver, né, naquele local, e graças a eles a gente chegou até aqui. Sobre o que eu estou falando? Joga aqui comigo na tela. Eu estou falando sobre os australopitecos que nós vimos agora, que é o quê? Que é um gênero que antecedeu o gênero Homo. Os australopitecos, eles tinham só uma espécie, né? Lembra que dentro de um gênero a gente tem várias espécies. Assim como nós tivemos o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neandertal, o Homo sapiens, os australopitecos também tiveram os australopitecos africanos, Australopithecus gari, enfim, um monte, né? A gente viu lá 8 ou 9 que a gente descreveu aqui. E acredita-se, né, que o Afarensis era o cara desses australopithecus que teria sido o nosso ancestral direto. Mas depois de alguns estudos mais recentes, acredita-se que do gari, gari não, Afarensis, né, surgiu um outro australopithecus, que é o gari, e esse sim teria essa conexão direta com a gente. Características desse australopithecus: 1 metro, né, é um serzinho pequenininho, já usava ali algumas ferramentas naturais, como pedaços de galho, pedras, para conseguir ferir, digamos assim, a sua presa. Ele já tinha esse entendimento de que alguns elementos ele poderia usar a seu favor. Ele trabalhava essas características dessas ferramentas? Não. Ele usava ela do jeito que elas eram. Quem veio fazer isso com mais lapidação já foi o gênero Homo, depois lá com Homo habilis, Homo erectus, que começavam a lapidar pedra, pedaço de madeira, enfim. No caso dos australopithecus, eles não tinham essa habilidade, tá bom? Eles eram seres de um cérebro relativamente pequeno, né? Mais comparado em termos de tamanho com o do chimpanzé do que do Homo sapiens que a gente tem hoje, né? E esse tamanho de cérebro leva a gente a crer que tinha o link com a sua falta de capacidade cognitiva. Dentro da evolução dos hominídeos, a gente percebe aí que o tamanho do cérebro acaba fazendo diferença no que diz respeito às suas habilidades, né? Então a gente percebe no Australopithecus uma caixa craniana menor e um trato bucal, ou seja, mandíbula um pouco mais desenvolvida, o que leva a crer que o uso da inteligência não fazia tanta diferença assim para ele, né? Ele ainda não se baseava muito na questão inteligência, embora ele tivesse um cérebro, mas um cérebro pequeno. Mas o trato bucal leva a crer que ele precisava de força, né, para o tipo de alimento, né? Lembrando que ele não dominava fogo, então ele não tinha essa ideia de, por exemplo, de cozinhar uma comida para ela ficar mais mole. Então, automaticamente, o trato bucal dele era mais robusto, porque ele rasgava, né? Ele tinha que mastigar alimentos crus, e isso fazia com que o desenvolvimento da sua mandíbula fosse mais robusto, tá? E uma dentição mais voltada aí para o tipo de alimento que ele tinha. Então, gênero Australopithecus, os primeiros hominídeos que antecederam o gênero Homo aí, foi o que a gente viu durante essa aula, tá bom? A gente agora vai para a nossa atividade, vou te dar um tempinho aí para tu pensar em responder, e daqui a pouquinho eu volto e a gente discute junto isso aí, tá? Vamos lá, se liga!
voltando aqui para a nossa hora de atividade, vamos falar aí de algumas questões que envolvem os australopitecos, né? Os ancestrais, digamos assim, do homem. Deixa eu dar uma... Estou me acostumando com óculos agora, pessoal. A idade está chegando e, enfim, tem que se acostumar, né? Tem hora que eu vou coçar o olho aqui, eu venho por cima do óculos, aí eu me confundo, tenho que levantar, enfim. Tá, pessoal? Então, ó, os australopitecos foram os primeiros hominídeos, tá? Não confundam que foram os primeiros tipos de seres humanos, não é isso. Eles foram os primeiros hominídeos, são esses seres que têm essa aparência voltada, né, para o físico do homem. Andavam de postura bípede, né? Não foram exatamente os primeiros, mas possuíam essa característica, possuíam mais pelos no corpo, ou seja, em outras palavras, eles eram mais parecidos com macacos do que com a gente. Mas, né, algumas características deles já rumavam para um gênero Homo, né, para a formação de um gênero Homo mais para frente. Mas é sempre importante tu lembrar, gênero Australopithecus e gênero Homo. Gênero Australopithecus tem aquele monte lá, africanos, afarenses, garen, a gente viu alguns. E Homo, nós temos o habilis, o erectus, o homem de Neandertal, o Homo neanderthalensis e Homo sapiens, tá bom? São gêneros diferentes. Agora, o Australopithecus é o ancestral do homem, ou do gênero Homo, tá bom? Não esquece isso, tá? Vamos lá para a tela. Primeira questão. Australopithecus é o nome de um dos gêneros de hominídeos que são considerados por muitos ancestrais do homem atual. A espécie humana, como conhecemos, foi resultado de uma longa evolução física e biológica que já dura aproximadamente 4 milhões de anos. Quais características demonstram a evolução da espécie humana ao longo deste período, né? A gente tem aí uma característica, pessoal, que ela é muito forte, né, no que diz respeito à nossa diferença frente aos outros seres mais primitivos, né? Então aqui a questão quer saber quais características demonstram a evolução da espécie humana ao longo deste período. Por exemplo, a gente ser bípede é uma característica, né, que vem aí dos primeiros hominídeos. Não exatamente na nossa espécie isso aconteceu, mas é uma característica que faz parte da nossa evolução, né? Outra característica que a gente tem habilidades com ferramentas, evolutivamente falando, isso foi algo que apareceu como diferencial. Mas também temos a massa cerebral aumentada, desenvolvendo a linguagem e adquirindo consciência. Então, para quem quer saber que tipo de características nos diferenciaram em termos de evolução dos outros seres, né? A habilidade com ferramentas, que se iniciou lá no Homo habilis e Homo erectus, né? Forma bípede de andar, que iniciou, por exemplo, no nosso caso, um dos primeiros lá foi o gênero Australopithecus. Massa cerebral aumentada, que a gente percebe dos Australopithecus para frente um aumento gradativo desse cérebro, tanto no Australopithecus quanto no Homo habilis, no erectus, no Neandertal e Homo sapiens, enfim. A gente percebe esse aumento e um desenvolvimento que do sistema nervoso também. Se o cérebro aumenta, automaticamente o sistema nervoso fica mais aprimorado. E isso vai o quê? Isso vai permitir o desenvolvimento da linguagem, né? E adquirindo consciência, ou seja, o indivíduo consciente, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele vê uma lógica nas ações dele. Então, tudo isso faz parte da evolução, né, da espécie humana ao longo desses períodos.
Número 2. Australopithecus é considerado um dos mais antigos ancestrais do homem. Acredita-se ter existido 6 espécies primitivas de homem, tá? De crânio um pouco menor. Qual área de estudo não afirma serem os australopithecus ancestrais mais antigos do homem? Existe uma área de estudo que diz assim, olha, existe uma controvérsia aí. Existe um determinado buraco no período aqui que a gente não consegue afirmar com tanta certeza que os australopithecus foram os ancestrais do homem. Aí você pode perguntar assim, mas por que a gente estuda isso então, professor? É porque justamente é o que se tem hoje em dia. Se existe, digamos, um buraco nesse meio, um vago, ainda não se sabe. Então a gente trabalha com a hipótese do Australopithecus ser um ancestral, né? Direto aí do gênero Homo. Até que se estude e chegue a conclusões que nos expliquem o correto. Mas enfim, a arqueologia, paleobotânica, paleoantropologia, ecologia e paleogeografia. A arqueologia estuda aí as peças, né? Os objetos que são achados, enfim. São coisas antigas que remontam aí para entender determinadas culturas. Tá? Paleobotânica, mas aqui seria paleobotânica, que está escrito de forma errada. Poderia ser aí uma ciência que estuda vegetais, né? Ela busca evidências de vegetais, tá? De forma, em termos de fósseis, enfim, de restos que possam estar conservados aí no ambiente. Paleoantropologia, né? Isso aqui é algo que, inclusive, em uma das aulas aqui a gente citou, né? Ecologia não seria, que está mais voltado para a questão das relações entre os seres vivos, e paleogeografia também não tem a ver aqui com a questão do que a gente estudou. Então, paleoantropologia, né? A questão diz assim, os australopithecus é considerado um dos ancestrais mais antigos do homem, né? Acredita-se ter tido 6 espécies primitivas de homem, de crânio um pouco menor. Isso tem a ver com a paleoantropologia, né? A busca por esse tipo de informação aí, dos tipos de homens que vieram antes do gênero final, digamos assim, né? Então, da espécie final. Nesse caso aqui, paleoantropologia. 3. A teoria mais aceita no meio científico acadêmico é de que o mais provável ancestral direto do ser humano... Opa! Eu voltei aqui sem querer. Vamos lá. Apertei errado aqui, tá. A teoria mais aceita no meio científico e acadêmico é de que o mais provável ancestral direto do ser humano é o Australopithecus afarensis, que surgiu há 4 milhões de anos atrás e foi extinto há uns 2 milhões de anos. Isso é a teoria aceita o quê, pessoal? No meio acadêmico, ou seja, é o que se estuda, é o que se tem para estudar. Mas de acordo com o resultado de estudos recentes, ou seja, estudos que ainda não são confirmados, ainda não são tidos como finalizados, mas já apontam alguma coisa. De acordo com o resultado de estudos recentes, anda ganhando força a possibilidade de que o Australopithecus afarensis ter dado origem ao Australopithecus o quê? Né? E esse sim esteja na raiz da humanidade, ou seja, aqui é o que a questão vai querer, né? Qual é o Australopithecus que, segundo esses estudos recentes, teria surgido do afarensis e ele sim, esse que a gente precisa saber, teria sido o ancestral direto do homem, né?
da espécie homem, então, né? Então, letra A, Australopithecus aetiópicos, Australopithecus robustos, Australopithecus boisei, Australopithecus gari e Homo erectus. Aqui a gente já sabe que não é, porque isso aqui já está dentro da espécie do gênero Homo, né? Então, aqui no caso aqui, ele é um tipo de Australopithecus, tá? Nós falamos isso durante a aula, é bem tranquilo isso aí. Pensou um pouco? Australopithecus gari, tá bom? Ou seja, acredita-se que o afarensis, que surgiu há 4 milhões de anos atrás, é um ancestral direto do ser humano. Porém, não é contradizendo, porém, intervindo nesse conhecimento de que o afarensis é o direto, né, um ancestral direto do homem, tem um estudo que vem ganhando força e dizendo que não, que o afarensis não é diretamente um ancestral do homem. O afarensis, ele deu origem a um tipo de Australopithecus, que é o gari, e esse sim vem a ser o ancestral do homem. Gari, ó. Australopithecus gari. Então, letra D de dado. Última questão. Há 3 milhões de anos, os ancestrais dos seres humanos ainda passavam grande parte de suas vidas nas árvores. Mas, de acordo com um novo estudo, é possível que naquela época eles já caminhassem como bípedes. Há mais de 30 anos, foi descoberto em Laetoli, na Tanzânia, um rastro de pegadas fósseis depositadas há 3,6 milhões de anos e preservadas em cinzas vulcânicas. A importância dessa pegada para o estudo da evolução humana tem sido intensamente debatido desde então. As pegadas que mostravam clara evidência de bipedalismo, a habilidade para caminhar na posição vertical, haviam sido produzidas provavelmente por indivíduos da única espécie bípede que vivia naquela área na época, os Australopithecus afarensis. Essa espécie inclui Lucy, um dos fósseis de hominídeos mais antigos encontrados até hoje e cujo esqueleto é o mais completo já conhecido. De acordo com o texto, as pegadas fósseis encontradas na Tanzânia eram de indivíduos da espécie Homo sapiens. Lucy é o mais antigo fóssil da espécie Homo sapiens já encontrado. O homem evolui a partir de macacos que viviam em árvores. D. Os Australopithecus afarensis caminhavam na posição vertical. E. Lucy e os de sua espécie não tinham habilidades para caminhar na posição vertical. Se Lucy era Australopithecus, né, ela caminhava na posição vertical. Então, se eles têm ali racha de bipedalismo, significa que anda sobre 2 membros, né? Então, nesse caso aqui, a letra E, ele diz que não tinha habilidade para caminhar na posição vertical. Isso aqui está errado, né? As pegadas fósseis encontradas na Tanzânia eram de indivíduos da espécie Homo sapiens. Não, porque nessa época não existia, né, os Homo sapiens. Lucy é o mais antigo fóssil da espécie Homo sapiens já encontrada. Não, ela não é da espécie Homo sapiens. Ela é um Australopithecus. C. O homem evoluiu a partir de macacos que viviam em árvores. O homem não evoluiu do macaco, né? Ele tem ancestral comum, mas não exatamente evoluiu um do outro. Então, letra D. Os Australopithecus caminhavam na posição vertical, né? Por isso leva a crer que eram Australopithecus baseado naquela pegada de bípedes, né? Então leva a crer que os Australopithecus afarensis, que viviam ali naquela época, eram os detentores de pegadas como as que encontraram. Tá bom, pessoal? Então vamos ficando por aqui, tá chegando no final da nossa segunda unidade, hein?
Ainda tem mais um pouquinho de aula por aí e a gente chega no fim da sua unidade. Mas vamos lá, vamos para a próxima.